Fala você, engenheiro e arquiteto que cuida do trânsito das cidades do Brasil. Nesse vídeo, a gente hoje vai falar sobre soluções, né, que a gente está levando daqui do Canadá para você aí poder colocar nas ruas do Brasil, né? E mostrar para engenheiros e arquitetos como a engenharia levada para as ruas possui uma demanda infinita, tão infinita e que, com a escassez de profissionais que a gente tem, principalmente no Brasil, ela se torna maior ainda, né? Além disso, essa é uma área que permite você fazer mais de R$ 20.000 por mês. E eu não estou brincando, porque a gente faz isso daqui do Canadá para o Brasil ainda, Uhum. mesmo estando aqui. Mesmo a gente, né, Léo, tendo deixado o Brasil, tendo deixado de atuar como profissionais efetivos na prefeitura onde a gente trabalhava, e também a gente não imaginava que a gente ia continuar tendo essa demanda aqui. E a gente continua com isso. Isso mesmo. Bom, eu sou Léo Schutt e através da LR Engenharia e com a Roberta, a gente ajuda a levar todas essas técnicas de engenharia de tráfego que a gente tem aprendido aqui, que eu passo para a Roberta, mais a minha experiência de quase 20 anos no Brasil, hoje já com mais de 20 anos, né? E aí eu posso passar para vocês essas experiências daqui, de tudo que a gente aprende, que a gente vê de novo, para vocês. Então, acompanhe. Se você está vendo a primeira vez aí, já curte, já salva, né, Roberto? Exatamente, já manda para os colegas que Isso você, aí, né, está vendo aí que gostam dessa área e que também precisam atuar, né, isso ou mesmo. então saíram da engenharia e da arquitetura e foram para outras áreas, traz eles de volta com a O engenharia de momento é tráfego. agora, né? Exatamente. E o papo furado de hoje, que é muito legal, quando e como contratar desvios de trânsito, também conhecida como intervenções temporárias. Quando você tem, não vamos explicar, né, mas quando você tem um probleminha e, né, precisa resolver. É, Esse probleminha nós vamos descrever um pouco para vocês. Então, ao longo do nosso período, tanto aqui quanto lá no Brasil, a gente já conseguiu fazer alguns estudos e projetos de tráfego, seja ele como consultor, seja ele como funcionário público, porque nós fomos funcionário público durante bastante tempo, né? exatamente. E aí a gente precisa entender a necessidade de se contratar um desvio de trânsito, né? Para qualquer tipo de obra, para um evento, né? Inclusive em alguns estudos de tráfego que a gente faz, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Você pode, por exemplo, uma vez eu fiz um estudo de uma arena onde tinha uma população extremamente grande, quase 20 mil pessoas nessa arena, que o tradicional em relação ao tráfego não pôde ser feito. Então, precisava de ter uma intervenção. Aí, nesse É uma caso, intervenção temporária, né? exatamente, porque era um dia só. Aham, Então, foi como a gente vê aqui, né? Por exemplo, o sim. show do Iron Maiden, a gente viu, quando a gente está em Toronto, a gente vê os jogos, então tem uma intervenção O show da temporária Taylor Swift, né, que da fez Taylor uma grande Swift. intervenção, né, e uma Exatamente. enorme, foi muito grande. Exatamente, exatamente. Tiveram que fechar um trecho de uma via arterial todinha para ela poder passar, porque era muito interessante para o município de Toronto, mais de 6 milhões de dólares só de lucro indireto que a cidade teve, então foi muito interessante, né? Então a gente vai começar, a gente está falando aqui, mas o que seria uma interdição, né, de Uhum. via? O que seria essa interdição temporária? Bom, Léo, é muito importante. Então, mas é sempre muito bom e importante, né, dizer que as intervenções viárias elas são feitas a partir do servidor público, né, de quem está sim, lá dentro do setor público. Mas não é por isso que um consultor não possa também atuar nessa área, sim. porque o servidor, né, às vezes, o órgão responsável pelo trânsito não tem pessoal capacitado ou em número para poder fazer esse tipo de trabalho,
né, em tempo hábil. Então, se contrata também consultores para poder fazer né, esse processo aí antes dos eventos e das obras. A gente vai explicar aqui para você. Exatamente. Então, o que seria, né, essas interdições de via? Então, é qualquer alteração na via que você faça, seja ela um fechamento da via total, como exemplo dessa cantora que a Roberta falou, a Taylor Swift. Taylor Swift, ou parcial, quando, por exemplo, você vai ter um trecho de uma via que vai ter algum tipo de, por exemplo, um esgoto passando, uma nova tubulação de esgoto que vai ser fechada durante uma semana e tal, e você faz um fechamento parcial em relação a isso, ou seja, deixa parte da via funcionando ou não. E aí você acaba impedindo o trânsito de veículos. E a mesma coisa, por exemplo, se for fazendo uma calçada. Então, você precisa fazer uma interdição também, podendo ser um fechamento total ou parcial dessa calçada, que nas duas situações precisam ser estudadas, né? E para que seria usada, né, essas interdições? Como eu falei, num exemplo que eu dei aí, de manutenções, né? Ou ampliação de alguma tubulação, algo parecido. Pode ser usada com, por exemplo, um acidente de trânsito, que é muito comum, né? Quando Mas se tem um acidente de trânsito, já tem já um procedimento da cidade em conjunto com a polícia que eles já estudaram, já sabem o que fazer, então eles podem fechar uma, duas, três faixas ou até mesmo fechar todas as faixas, como a gente já viu, e aí joga esse trânsito para uma outra condição. No exemplo que eu dei, um evento que não era público, mas era um evento, podendo ser um evento público também, mas um evento fechado, como por exemplo da Arena que eu dei, né? O exemplo de um jogo que pode ter, sim, que tem grandes volumes. A gente teve a oportunidade de ver alguns jogos de basquete e a gente saía até antes para ver como que era essa interdição, interdição extremamente funcional, né, e correta, quando você pode ter também, por exemplo, num desastre natural, aconteceu algum problema no rio, algum desmoronamento, aí a via precisa receber esse tipo de interdição, né? sim. Então, esses são alguns. E aí, em conjunto, que também é falado, é o desvio de trânsito, que, né? Que na verdade, é você criar um novo caminho para esse trânsito, seja ele de veículos ou de pedestres, em função dessa interdição. Exatamente. E o que a lei fala, ela fala exatamente, né, ela faz a diferenciação entre uma interdição viária total e uma interdição parcial. Quando existe uma interdição total, você tem um procedimento, né, da lei que diz que você tem que avisar 48 horas antes, né, em um veículo de comunicação de larga escala, você precisa fazer essa comunicação 48 horas antes. Então, com o planejamento e com o desvio todo executado. A gente pouco vê isso acontecendo no Brasil, mas isso é lei e isso precisa ser feito. Por que que não é feito, gente? Por causa da escassez de profissional que conhece esse tipo de coisa. Então, se você conhece, sabe, você vai ao órgão questionar. Uai, você fez, né? Está fazendo vai fazer um evento grande e não está considerando fazer interdição de via, você sabia que na lei está falando isso, assim, assado? Inclusive tem punição para isso, né, se Exatamente. não for feito. Então, é uma questão muito levado a sério, deve ser levado a sério, porque envolve muita segurança, né, viária, por conta de acontecimentos que não são comuns e temporariamente vão ocorrer, né, e precisa ser tratado, né? Como qualquer intervenção no trânsito, né, obras que vão ser executadas, eventos, como o Léo falou, precisa de interdição de via, precisa de desvio sendo feito, precisa de planejamento, né? As interdições emergenciais, né, no caso, por exemplo, de uma tubulação que estoure no meio da via, de repente, esse já é uma interdição que ela aconteceu, que ela não foi provocada, ela não foi planejada, né? Ela aconteceu, então ela é emergencial.
Mas assim que é visto o que aconteceu, tem que se ter um plano prévio, né, dentro do órgão, que qualquer coisa que acontece naquela via, que seja ela, principalmente as vias principais, as vias, né, mais carregadas, elas precisam ter dentro do órgão público já um plano para poder, quando algo acontecer desse jeito, né, esse plano já ser ativado, né? E eu acho que é aí que cria uma grande diferença, né, entre um órgão que atende à legislação em relação a isso e aquele que Exatamente. não segue a legislação, né? Porque quem segue a legislação, ele já tem um plano já para saber o que, que ele precisa fazer. Sim, Já aquela cidade que não tem, ela realmente vai ter problemas em relação a isso. Como, por exemplo, aqui, a experiência que eu tive dentro da prefeitura, que já sabia, né, o que, que ia fazer em cada situação. Se tivesse com uma faixa, só tivesse que fechar, seja ela de curta duração, média ou longa duração, já sabia o que quer fazer, além de ter toda uma legislação por trás, né? Que aqui na região de Ontário seria um manual de número 7, né? Que trata isso. Então, quando acontece, a cidade já sabe o que fazer em sim, função dessa legislação. Então, quando a gente vai para o Brasil, a gente observa que existe, né, uma legislação, existe um manual específico sobre isso, um manual do exatamente. governo federal, dizendo o que, que precisa fazer, e algumas vezes a gente observa que não há esse cuidado em se fazer. E aí a gente vê essa diferença. E aí, o que, que acontece, né, Roberto? O que, que pode provocar em não ter esse desvio de trânsito? Aí já tem um caos praticamente formado, Sim, porque aconteceu lá um problema, uma interdição que seja ela emergencial. Se você não tiver um planejamento, né, se você não tiver um uma plano de falta, contingência, né? exatamente, se você tiver uma falta do desvio de trânsito, a falta desse planejamento, então a tendência são as coisas ainda piorar. E lembrando que tem que ser extremamente bem feito, porque senão pode causar problemas de segurança viária, até mesmo como morte de travessia de pedestres, etc., né? Como a Exatamente. gente está cansado, infelizmente, de ver e ouvir aí Uhum. pela internet que a gente, quando a gente observa, e a gente vê de cara que pode ter sido um problema de uma falta de um planejamento do desvio de trânsito, dessa intervenção temporária. Exatamente. Não é só um desconforto, né? Isso Não, aí, na verdade, é uma questão de segurança, né, para a vida de quem está ali utilizando o trânsito. Então, tem que ser visto isso, né? é, Esse planejamento tem que ocorrer e toda cidade que tem um planejamento desse, ela é diferenciada, né? Você sabe que o cuidado com as pessoas nessa cidade é muito maior vinda dos gestores públicos, né, Léo? exatamente. E isso eu entendo que é extremamente importante, por exemplo, para você, engenheiro e arquiteto, que está começando, que está acompanhando a gente, que é uma forma muito importante de você ter conhecimento da coisa para poder, de alguma maneira, né, Sim, ter alguma monetização por conta disso, porque você vai saber fazer, mas para isso você tem que investir um tempo aprendendo isso isso, para fazer. exatamente. Nós aqui a gente se sente muito tranquilo em relação a elaborar desvio de trânsito, porque no Brasil, eu e o Roberto, a gente já teve já diversas experiências de como Sim. elaborar estudos de tráfego, de coisas enormes, de eventos enormes, né? Uhum. Além disso, eu tenho um certificado aqui no Canadá de elaborador, né? Vamos dizer assim. Eu, como engenheiro, eu posso elaborar projetos de desvio de trânsito, né? Exatamente. E eu lá no Brasil, eu tive a oportunidade de ser gerente do setor, né, de operações e planejamento de obras. Então, a gente fazia essas
esse planejamento, a gente tinha plano para cada tipo de desvio, né? Foi muito legal trabalhar Foi. naquilo ali, porque a gente pôde planejar muita coisa para o município, né? Sim, E, assim, como o Léo disse, isso é uma forma também né, dos profissionais monetizarem, quando, por exemplo, forem trabalhar numa obra que seja particular, sim, mas que vai intervir no sistema viário e ele vai precisar de uma autorização de interdição de via, por exemplo, sim, né? Porque qualquer interrupção da via, seja por obra pública ou obra particular, né, você precisa da autorização de interdição de via, sim, né? Porque o município precisa saber o que está ocorrendo ali, por que que a via está obstruída, o que está acontecendo, né? Algo pode gerar como é que fala? Uma falta de capacidade em outras vias por conta daquele bloqueio. Então, sim, tudo isso precisa ser visto. E isso é um trabalho do engenheiro civil ou do arquiteto, né, que ele pode estar fazendo esses planos de desvios para obras que vão receber caminhão betoneira, que vão precisar de área pública para poder colocar exato. materiais, né? Isso tudo tem que pedir interdição Sim, pedir, né, solicitar autorização ao município, né? Não sim. pode ser feito de qualquer maneira. É, Interdição de calçadas, né, se, Léo? se já se alguém de vocês aí está fazendo isso, lembre-se que ele está fazendo errado, né? Exatamente. Está indo contra o Código de Trânsito. E está perdendo dinheiro, porque você está Exatamente, deixando de fazer um projeto, um plano, né, e exatamente, cobrar por ele. exatamente. Então, eu acho que a grande importância do benefício de você ter conhecimento, de investir seu tempo aprendendo, é você criar mais uma oportunidade de Exatamente. elaboração de projeto, né? E de se tornar uma referência na segurança viária para esse tipo de, vamos dizer assim, de evento, de interdição, Coloca né? aqui no comentário se você já sabia disso. É, então, no nosso entendimento, né, à toa que aqui eu fiz até um curso, né, Roberto, Sim, de desvio de trânsito, vamos dizer assim, de interdição de via, porque ele, além de ser importante do ponto de vista de segurança viária, ele me oportuniza a aumentar a minha, eu não diria empregabilidade, mas os meus conhecimentos, empregabilidade também, né? Que isso sim, aumenta a empregabilidade de um engenheiro arquiteto, para que se faça, para que eu tenha um conhecimento necessário e ser referência no que eu estou fazendo, né? Então ele é exatamente. assim fundamental, né? Eu acho que tão fundamental quanto um projeto de sinalização horizontal, vertical, né? Seja ele semafórico ou só de placas, o de desvio de trânsito ele é importantíssimo e eu coloco ele na mesma situação. Eu diria até numa situação, né, maior do que esses dois, porque eu sempre brinco que sinalização horizontal e vertical é a cereja do bolo, Sim. né? Você já fez todos os estudos de tráfego e vem esse. O desvio de trânsito, ele pode vir a ser somente um estudo de tráfego, Uhum. né? Ele nunca vai ser a cereja do bolo, Sim, muito pelo contrário, ele pode ser a base de todo um estudo. Igual, por que que eu falo isso? Porque no desvio de trânsito, você precisa algumas vezes ter até a simulação, sim, né? Então você tem que ver tempos de semáforo, talvez você tenha que rever os tempos semafóricos de uma interseção, você tem que fazer o nível de serviço de um segmento de via, porque você vai reduzir ela, né? sim. Você precisa rever todo o projeto de sinalização. Então, o desvio de trânsito ele pode se tornar um estudo de tráfego bem à parte de todos os outros, e você tem que usar, na parte do desvio de trânsito, todos os estudos de tráfego com pesquisa de velocidade, pesquisa de contagem, né? Pesquisa de fluxo, que seria a contagem de veículos, contagem de ciclistas, de pedestres, para você saber o que que você vai fazer no desvio de trânsito. Então, na minha opinião, melhorando agora de tudo que eu falei, o desvio de trânsito é um estudo de tráfego, como, por exemplo, de um polo gerador de tráfego. Ele Exatamente. tem, no meu entendimento,
a mesma importância, por exemplo, de uma implantação de um shopping. Se você vai implantar um shopping, o desvio de trânsito pode estar dentro dele. Agora, se você vai fazer um outro desvio de trânsito, né, Sim, específico, lá na sua cidade tem um estádio que já foi executado há mais de 50 anos, que não tinha espaço, é um momento de você, vai ter um show de grande porte lá, é hora de você, né, engenheiro e arquiteto, ter conhecimento disso para poder elaborar e aí elabora esse desvio de trânsito, essa interdição temporária, de uma maneira assim, muito tranquila se você tem esse conhecimento. sim, exatamente. Então, é muito importante isso, porque se você não tem esse conhecimento, né, de tudo isso que o Léo falou, né, olha quanta coisa ele falou que o estudo, né, para um desvio de trânsito, para uma interdição viária, né, levando engenharia para o trânsito, olha quanta coisa se deve fazer para que isso aconteça de uma forma eficaz, né? Às vezes a gente acha que isso é uma bobagem. E aí a gente acaba, como engenheiro e arquiteto, desvalorizando a engenharia, É, desvalorizando os serviços que a engenharia, né, tem nesses passos aí, ó, todos que o Léo falou. Né? E se a gente deixa de fazer, se a gente, vamos fazer de qualquer jeito, se primeiro, você deixa de monetizar, porque você sim, não considera esse serviço como um serviço, e você, além de não monetizar, você ainda pode cair numa multa grande, sem saber que aquilo ali poderia gerar uma multa, né? exatamente. Porque também, dentro dos órgãos públicos, esse desconhecimento acontece. Isso aí. Infelizmente acontece, mas no momento em que você tem um profissional capacitado e que conhece tudo isso dentro do setor público, né, as obras elas estão expostas a essa multa, Sim, né? Porque então, ao invés de você monetizar com esse serviço, você vai no final ter uma multa, né? Então você exatamente. perde em dobro. Exatamente. Que isso é a forma errada, né, Roberto, de fazer um Exatamente. desvio de trânsito. E a gente pode dar exemplo aqui que a gente cansou de ver de uma forma errada de se fazer. O camarada coloca só uma plaquinha dizendo que tem lá uma obra e tal, mas não coloca delimitador, não coloca se precisa ou não de redução de velocidade, etc., né? E aí isso passa a ser um problema. Então, esse jeito errado pode ser muito grave. E aí entra essa questão que a Roberta falou de multa e etc. E como que eu organizo isso? Bom, vamos começar falando sobre dentro do setor público, que a gente tem a legislação já Sim. pronta para isso, né? Algumas vezes há necessidade de um ferramental para isso, como, por exemplo, a pessoa ter conhecimento, aí entra dentro do pessoal também. A pessoa tem que ter um treinamento, tem que saber isso para poder usar, por exemplo, uma ferramenta de simulador de tráfego. Exatamente. Porque ele vai precisar simular algumas vezes para ver o que acontece. Os desvios que a gente sempre fez. Na época, a gente não tinha ainda nem o simulador, né? Nem o meu, nem o que a prefeitura depois adquiriu, né? Os outros que ele adquiriu. Então, eu fazia tudo os cálculos na mão. Então, eu tinha uma verdadeira noção até onde chegava uma fila e tal, que isso tudo é importante para você saber o que que você vai fazer, É para a você tiver base aqui. do conhecimento, né? Exatamente, né? Então, dentro do setor público, você tem uma legislação que pode ser específica, tem que verificar se existe alguma lei municipal específica para isso. Aqui, de uma certa forma, a legislação municipal ela aponta para esses manuais, que deverá ser elaborado de acordo com o manual fulano de tal, Uhum. entendeu? Sim. Aqui, isso está dentro da maioria das leis municipais. O ferramental tem, né, dessa maneira, e o pessoal que recebe treinamento. E aí eu pergunto a você, como que você faz? Porque a iniciativa privada, a não ser que seja uma empresa que seja específica em engenharia de tráfego, possa ter todo esse ferramental, conhecer, né, ter conhecimento da legislação. Agora, se não tem, você que é lá dono de um escritório de arquitetura ou de engenharia, você tem a capacidade de fazer isso tudo. Você só precisa ter o treinamento. Então, se você treinando,
você adquirindo conhecimento, você é totalmente capaz de elaborar qualquer estudo de desvio de trânsito, de interdição de via, como queira, e tudo embasado dentro da lei. Então, é perfeitamente possível, porque a gente fez, né, Sim. Roberto? Se Tanto você, lá no setor público como aqui do lado de fora. sim, se você por exemplo, né, vai elaborar uma praça, você é urbanista, né, e vai está aí fazendo um projeto de uma praça ou de um parque, ou mesmo de um polo gerador grande que vai precisar de um desvio na hora da obra, né? Você tem que antecipar você precisa antecipar essa questão da interdição de via, né, do planejamento dessa interdição de via para que na hora da obra, em todas as fases da obra que você vai precisar de chegar com material, ou seja, ou até mesmo expandir, né, adentrar a via com a obra ou tudo mais, você precisa saber o que que vai acontecer em todas as etapas, né? Como a gente fez Sim, numa avenida lá em Vitória, Fernando Ferrari, que a gente fez 8 etapas sim. de interdição de via para poder a gente não tirar o tráfego da própria via. A gente conseguiu e fazendo, né, Léo, É, a obra andando sem parar. A gente fez em oito, a gente etapas. chamava etapas de desvio, né, para essa interdição, Para que né, não tivesse um total. desvio de trânsito para dentro do bairro, Isso, e né? para não ter uma interdição total, né, É, fechar a via toda e fazer. Não, a gente foi fazendo sem ter que entrar nos bairros que eram residenciais, a gente fez na própria via os desvios, né, foram todos calculados, todos simulados. exatamente. E aí, um evento que eu acho que é importante dizer, que normalmente não é se falado, que é um jeito errado, só voltando um pouquinho, como, por exemplo, a inauguração de alguma coisa. Sim, Aqui, nós não temos essa cultura de inauguração, que eu concordo plenamente, que qualquer tipo de inauguração tem que ser entregue sem festa nem nada para a sim. população. Mas a gente cansou de ver, e inclusive a gente já analisou, por exemplo, algumas, por exemplo, rotatórias. A gente viu uma rotatória aí em um estado aí que a gente não vai citar, mas foi usado, eu diria que 2/3 de toda a via circulante da rotatória, não sei se você lembra desse, Sim, para o estacionamento para a inauguração. E era uma sim, rotatória enorme, ela tinha um monte de problema, que quando a gente estava analisando a rotatória, ela tinha um monte de problema lá, mas foi inaugurada assim mesmo. exato. E não é a guarda de trânsito e nem a polícia militar que tem essa função de fazer o desvio. Não, não são eles que elaboram. Quem tem que elaborar um desvio é o engenheiro de tráfego, que tem os cálculos, né, que sabe fazer os cálculos do desvio, que sabe fazer a simulação daquilo que vai acontecer num software de simulação. Então, tudo esse trabalho, né, às vezes a maioria dos engenheiros, né, Léo? Mesmo a gente atuando lá onde a gente atuava no Espírito Santo, como servidores, a gente não tinha, as obras não vinham com essa interdição. É, A gente precisava fazer como servidor público, porque a gente não podia deixar a via daquele jeito, né? Então, como não houve uma autorização para quem estava fazendo a obra fazer a interdição, fazer o desvio, isso não entrou no escopo da obra, não entrou na licitação, acabava a gente tendo que fazer, né, o planejamento todo, né? A gente, como servidor público, a gente largava o nosso trabalho e ia fazer o trabalho de quem deveria ter autorizado exato. aquilo ali, né? Então, por isso, gente, é muito Isso importante, aí. né, saber ter esse conhecimento. Quem trabalha com obra precisa saber sobre interdição de via, né? Exatamente. Então, acho que é isso, né, Roberto? É isso aí. Hoje, então, a gente ensinou você sobre interdição de via. Se você não sabia nada disso, você coloca aqui nos comentários para a gente saber. Não deixa de dar um like para a gente, né? De curtir aí o que a gente está querendo passar aí para você aqui do Exatamente. Canadá para o Brasil, porque a gente viu que aqui as técnicas, tem muita coisa que no Brasil falta, né? Tem muita coisa que no Brasil tem, mas mesmo assim falta por falta de conhecimento, né, Léo? Como é o Exatamente. caso da interdição de via, e a gente quer passar.
né, esses tópicos mais importantes para você aí no Brasil. Exa- Então, a gente, se você não segue a gente ainda, vem aqui e começa a seguir o nosso canal, né? exatamente. E fica aqui com a gente para você aprender muito mais.